Cidades abandonadas e sítios arqueológicos são ruínas que despertam curiosidades em muitos turistas e são visitadas praticamente o ano inteiro. São lugares misteriosos que deixam os pesquisadores fascinados. E hoje aqui nesse vídeo irei mostrar para vocês algumas das ruínas mais incríveis que existe pelo mundo. Cidade de Craco. Devido a um deslizamento de terras de grandes proporções, em 1963 a cidade começou a ser evacuada e uma parte dos habitantes se mudou para o vale, em Craco Pestieira. O desastre foi causado pelas obras de infraestrutura a serviço da cidade. Em 1972, uma enchente piorou mais ainda a situação, evitando o possível repovoamento do centro histórico. E após o sismo de 1980, Craco Antiga foi completamente abandonada. O primeiro testemunho sobre o nome da cidade remonta a 1060, quando o território foi sob a autoridade do arcebispo Arnaldo de Tricárico, que lhe deu o nome de Cracolum, que significa pequeno campo arado. As origens de Craco remontam ao século XIII a.C., e é provável que tenha oferecido abrigo para os colonos gregos de Metaponto, quando eles se mudaram para fugir da malária. Kolmaskop é uma cidade do deserto da Namíbia, cerca de 10 quilômetros da cidade portuária de Luderitz. A cidade foi habitada por alemães, e sua construção tinha como objetivo a busca e a exploração de diamantes. Kolmaskop logo se desenvolveu, tornando-se um pequeno e agitado centro e fornecendo abrigo contra o ambiente hostil do deserto aos trabalhadores. Fundada em 1908, a cidade já abrigava cerca de 300 adultos alemães, 40 crianças e 800 trabalhadores nativos. Quase 40 anos após sua fundação, depósitos mais rendáveis de diamantes foram descobertos mais ao sul, e as operações foram movidas para Oranjemund. Dentro desse período, Kolmaskop viveu, floresceu e morreu. Haotuan. Haotuan é uma vila de pescadores abandonada que fica na China. A vila chegou a ter mais de 2.000 moradores, mas com o passar dos anos, à medida que os barcos de pesca se tornaram maiores, o minúsculo porto da vila não podia mais competir com os outros em melhores condições. A única maneira dos moradores entrarem e saírem da vila quando o mar estivesse em condições ruins era um pequeno caminho sinuoso pela encosta. Na década de 1990, seus moradores começaram a mudar, cansados das dificuldades impostas pelo difícil acesso às suas casas e também a falta de trabalho e de melhores condições de vida. E com algumas décadas de abandono, as casas foram sendo engolidas pelas exuberantes plantas trepadeiras. O resultado é uma aldeia abandonada que parece ter sido reclamada novamente pela natureza. E essa vila atrai muitos visitantes, até porque ela é um belo jardim e tem uma vista extraordinária. Pompeia. Pompeia foi uma cidade do Império Romano, situada a 22 quilômetros da cidade de Nápoles, na Itália, no território do atual município de Pompeia. A antiga cidade foi destruída durante uma grande erupção de um vulcão no ano 79, que provocou uma intensa chuva de cinzas que sepultou completamente a cidade. Ela se manteve oculta por 1.600 anos, até ser reencontrada por acaso em 1748, o que fez com que fossem encontradas do modo exato, como foram atingidas pela erupção. Pompeia era uma cidade movimentada, e evidências demonstram diversos detalhes do cotidiano da cidade. No chão de uma das casas, por exemplo, está a inscrição Salve Lucro, que significa Bem-vindo Dinheiro, no local onde funcionava um comércio. Cinzas e lamas protegeram também as construções e objetos dos efeitos do tempo. Desde então, as escavações proporcionaram um sítio arqueológico extraordinário, que possibilita uma visão detalhada na vida de uma cidade dos tempos da Roma Antiga. Machu Picchu, Peru. Machu Picchu é uma cidade inca que fica no alto da Cordilheira dos Andes, no Peru, acima do vale do rio Urubamba, construída no século XV e posteriormente abandonada. Ela é conhecida pelas sofisticadas muralhas de pedras contínuas, cujos imensos blocos foram unidos sem o uso de argamassa, pelas construções intrigantes que levam em conta o alinhamento dos astros e pelas vistas panoramas. A antiga utilidade dessas construções segue sendo um mistério. Machu Picchu está localizado a uma altitude de 7.972 pés ou 2.430 metros acima do nível do mar. Só em 1911, durante uma segunda expedição pelo Peru, quando o historiador norte-americano que explorava a região encontrou vestígios de ruínas naquelas montanhas. É aí que a cidade foi encontrada. O local é, provavelmente, o símbolo mais típico do Império Inca, que é devido à sua original localização e características geológicas.
Apenas cerca de 30% da cidade é de construção original, o restante foi construído. As áreas construídas são facilmente reconhecidas. Pelos encaixes entre as pedras, a construção original é formada por pedras maiores, e com encaixes com poucos espaços entre as rochas. O lugar foi elevado à categoria de Patrimônio Mundial da Unesco, tendo sido alvo de preocupações devido à interação com os turistas, por ser um dos pontos históricos mais visitados do Peru. E por último da lista, a Grande Muralha da China. É uma construção que tem 21.196 km de comprimento e tem uma altura de 8 metros e mede 4 metros de largura. Ela começa na província de Gansu e termina no Golfo de Bohai. Tendo em conta a sua grandiosidade arquitetônica e sua história, é considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Por esse motivo, é uma das principais atrações turísticas da China, recebendo mais de 4 milhões de visitas por ano. A muralha da China é tão extensa que pode aparecer em imagens de radar tirada em órbita terrestre baixa, mas ao contrário do que já foi divulgado por muitos, ela não pode ser vista da Lua. A Grande Muralha atravessa vales e montanhas ao longo de 11 províncias do país e das regiões autônomas da Mongólia Interior e da nacionalidade Hui-de-Ningxia. Ela foi construída para consolidar o Império de Qixinhuan. Antes de ter ganhado o controle da China, os estados chineses tinham cada qual a sua muralha. Ela encanta milhares de turistas que passeiam por lá. Além de ser uma das 7 maravilhas do mundo, ela também com certeza é um dos principais cartões postais da China. Tá pronto. Ta Prohm é um dos mais belos templos que fica lá na Camboja e é conhecido pelas suas inúmeras árvores que ficam entre as ruínas. E toda a construção foi tomada por raízes e troncos, criando um ambiente único. E as raízes crescem tanto que elas saem da terra, tomando conta de tudo que há ao redor, no caso o templo e as ruínas. Até o século XIX, o complexo funcionava como templo budista. E tem muita gente que vão para a Camboja para visitar esse lugar. O cenário de lá é muito surreal e o ar de lá é muito selvagem, parecendo que estão no meio de uma floresta, ou até mesmo dentro de um cenário de um filme. Inclusive, algumas cenas do filme Tomb Raider foram gravadas nesse lugar. Cidade de Bori. Bori é uma cidade que se localiza no oeste dos Estados Unidos. E existem cerca de 6.000 cidades fantasmas, todas construídas rapidamente durante a Corrida do Ouro. Porém, ela representa uma exceção, porque cerca de 5% das estruturas, mesmo tendo sido construídas de madeira, sobreviveram ao incêndio, às mudanças de clima e ao vandalismo. Hoje, uma pequena parte das casas ainda estão intactas e recebe turistas e visitantes. Decorações e objetos pessoais se conservaram por um século, dão a impressão que os habitantes fugiram precipitadamente das próprias casas. Em 1879, a cidade contava com 10.000 habitantes e representava o segundo centro urbano da Califórnia, depois de Los Angeles. A fortuna de Bori durou pouco e em poucos anos foi abandonada e esquecida. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima, valeu!